Então, né, gente? Vamos ver, né? A chamada do programa, tô vendo aqui, Rio de Janeiro, tô vendo aqui, amém. Gosto muito da sua terra, viu? Já andei muito por aí em outra vida. Nessa vida agora não, mas na outra vida que eu tinha, antes de conhecer Jesus, já andei muito por aí, viu? Pelo Rio, tenho bons amigos aí. Deus abençoe você, José. Então, vamos lá, né, gente? Deus, ele vem conversando muito conosco, Deus vem nos orientando muito, Deus vem chamando a atenção da igreja já, né? Deus já vem alertando Israel já há um bom tempo. Eu sei que você que acompanha Sabedoria sabe a forma que Deus trabalha nesse ministério, sabe a forma que Deus usa missionária, sabe a forma, sabe o tipo de ministração que você escuta, que você vai ouvir aqui. E ontem, desde segunda-feira, eu coloquei uma chamada sobre essa ministração de hoje. Uma chamada muito interessante, uma chamada que tem uma imagem de uma pessoa e uma mão tampando a boca dessa pessoa. E uma pergunta, um questionamento. Você consegue? Né? Será que você consegue? Né? Deus está perguntando, será que você consegue ficar calado? Será que você consegue ficar em silêncio? Será que você consegue controlar sua língua? Será que você consegue dominar seu corpo? Será que você consegue esperar o meu agir, o meu trabalhar, a minha resposta, a minha justiça? Será que você consegue entender que eu sou Deus, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, aquele que guarda a tua entrada, guarda a tua saída? Será que você consegue entender que eu não estou alheio a nada, que eu estou vendo tudo, que eu contemplo tudo que há de bom, que há de ruim na terra? Deus está perguntando, será que você consegue entender que não é pela sua força, não é pelo seu braço, não é pelo seu entendimento, não é pela sua sabedoria, não é pelo seu conhecimento teológico, não é pela sua posição, pelo seu título no reino, não é por nada disso que você vai vencer essa guerra? Será que você entende que você não pode deitar sobre a sua ira? Que você pode até se irar, mas não deite sobre a ira? Será que você entende que a vingança ela não pertence a você? Será que você entende que a vingança ela só pertence a mim? O Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que não é injusto, aquele que não tarda em corrigir, aquele que não tarda em repreender, aquele que não tarda em honrar. Será que você pode entender isso? Tá tudo embutido nessa pergunta. Tá tudo isso que eu falei aqui, tá embutido numa única pergunta que tá lá no post, na chamada do programa de hoje. Será que você consegue ficar calado? Será que você consegue se calar aí, tá se referindo a tudo? A você não se mover sem direção, a você não tomar atitude sem direção, a você não fazer escolha sem direção, a você não resolver do seu jeito. Não somente no verbalizar, mas o verbalizar ele é essencial. Você tem que saber verbalizar. Você tem que saber o momento de abrir, o momento de fechar a boca. Você tem que saber aquilo que sai da sua boca. Você tem que saber que tipo de água você está jorrando. Amém? É isso que Deus está falando, é isso que Deus vai falar aqui, né? Então vamos abrir aqui nossa Bíblia, lá no livro do profeta, do 1 Samuel. Aline, Portugal, meu amor. Aline está lá de Portugal, Deus te abençoe, tá tudo bem aí, né, querido? Depois eu falo com você. Vamos lá, né? 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 21, vou correr que eu já me estendi. 3 e 22. Capítulo 21, versículo, só vou ler 2 versículos e depois eu explico isso aqui. Capítulo 21, versículo 6 diz assim: Assim o sacerdote lhe deu pão consagrado, pois não havia ali pão, que não fosse o pão da apresentação. E foi tomado de diante do Senhor para se colocar que foi tomado diante do Senhor para se colocar pão quente no dia em que este foi retirado. Ora, um certo homem dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor. E o seu nome era Doeg, um edomita, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. Só tem esses 2 versículos aí, vocês vão entender. Tem um bordão aí no mundo, tem um bordão popular aí, que diz que a palavra tem poder, né? A palavra tem poder, a palavra tem poder mesmo. A palavra tem poder. A gente tem gente que, principalmente entre os cristãos, né? A gente tem mania de palavra tem poder, tá repreendido, palavra tem poder. A palavra realmente ela tem poder. A palavra ela não tem somente poder. Ela tem muito poder, sabe? Porque a palavra ela tem um duplo. O poder da palavra ele vai servir tanto para curar quanto para, sabe? Quanto para destruir. A palavra, o poder que a palavra ela pode gerar vida, mas ela também pode gerar morte,
Sabe, gente? Tem palavras que são mais afiadas do que qualquer espada que você possa imaginar aí. Tem palavras aí que matam. E a Bíblia, ela nos traz aqui no capítulo 21, começa no 21 e dá continuidade no capítulo 22 de 1 Samuel, um exemplo dramático, um exemplo triste, um exemplo terrível do que a palavra pode fazer. Um exemplo terrível do estrago que uma palavra mal colocada, que uma palavra maledicente, que uma palavra de calúnia, que uma palavra sem direção, que uma palavra demoníaca, porque aquilo que não procede de Deus é demoníaco, querido. Tudo que você faz com maledicência, com segunda intenção para prejudicar o outro, é demoníaco. E aquilo que jorra da sua boca, que não edifica, ele vai destruir, então não pode vir de Deus. Sabe? Não pode. Então, esses versículos que nós lemos aqui, ele começa contando uma história de uma tragédia. Talvez seja uma das passagens mais tristes de todo, sabe, de todo o Antigo Testamento. Porque foi uma passagem de, sabe, que você vê uma injustiça, vê uma falta de misericórdia, vê uma perversidade tão grande da falta de um ser humano. Sabe? Davi, ele estava vivendo, como sempre, fugindo de Saul. Ele estava vivendo aquela saga dele, de fugir da ira do rei Saul, né? E nesse momento aqui que Davi chega a Nob, ele vai buscar abrigo nessa comunidade de sacerdotes. Ele precisava se alimentar, ele precisava descansar, ele precisava alimentar os homens dele, o exército dele. Então ele vai procurar ajuda no meio dessa comunidade. E o sacerdote Aimeleque, ele alimenta Davi. Ele alimenta Davi, alimenta os homens de Davi. E numa conversa com Davi, no meio dessa conversa, Davi pega a espada, uma espada que tinha sido uma espada de Golias. Ele se arma com essa espada. Existe um diálogo entre ele e o sacerdote. Se você ler a partir do primeiro versículo do capítulo 21, você vai ver que o Aimeleque, ele não estava à vontade com aquele encontro. Ele não se sentia confortável com aquele encontro. Por quê? Porque ele temia. Ele temia o que poderia vir, o que poderia os comentários. Ele temia o que poderia surgir daquele encontro, por causa de Saul. Todo mundo já conhecia a fama de Saul. Todo mundo já sabia a insanidade que morava naquele homem. Saul já era conhecido não mais como rei, sabe? Não mais. Mas como um homem insano, um homem louco, um homem vingativo. Sabe? Essa saga e essa perseguição que Davi vivia, eu tenho pra mim que ela já tinha corrido, sabe os quantos? 4 cantos. Todos os reinos vizinhos já conheciam isso, essa história, sabe? Dessa perseguição sobre a vida de Davi. Então, o sacerdote Aimeleque, ele temeu essa conversa. Só que ele cedeu, ele ajudou o Davi. Ele alimentou o rei Davi, ele alimentou os soldados do rei Davi. E a Bíblia diz que havia ali naquele lugar um homem. Nós lemos aqui que esse homem estava escutando a conversa. Ele estava no mesmo lugar, na mesma hora, era na hora errada. Eu acredito, sabe? Sabe quando você está no momento errado, na hora errada? Pois é. Aos nossos olhos aquela hora era errada. Aos olhos desse homem talvez não. Talvez ele tivesse visto naquele momento uma oportunidade de se exaltar diante do rei Saul. Talvez ele tivesse visto nesse momento uma oportunidade de ganhar alguma coisa em troca pelo que ele iria fazer. Porque a intenção de Doeg aqui já foi uma intenção tendenciosa. Eu tenho certeza que esse cara aí, ele foi lá entregar tudo que ele ouviu da forma dele, porque foi isso que aconteceu. O Doeg foi lá, ele escutou a conversa entre Davi, entre Aimeleque, e ele chegou lá em Saul, lá na frente você vai ver isso. A gente não tem tempo de ler tudo, mas eu já tô te dando uma pincelada da história. Ele chega para o Saul, né? O Saul, em algum momento, ele pergunta se havia alguém e tal. E aí o Doeg, ele se apresenta e ele começa a dizer que ele ouviu uma conversa entre Davi e Aimeleque. Ele sugere, ele dá a entender que houve uma conspiração. Ele dá a entender a Saul que houve que o sacerdote Aimeleque estava macomunado com Davi contra o rei Saul, sabe? O Doeg, ele agiu de uma maneira inconsequente, de uma maneira irresponsável. E ele foi lá e deletou o Aimeleque, deletou. Aí lá na frente, o que acontece? O Saul chama o sacerdote.
por uma conversa, responsabiliza esse sacerdote, acusa esse sacerdote, certo? E o Aimeleque, ele ainda tenta se defender disso. Ele ainda tenta se defender contando a verdadeira versão da história, né? Contando o verdadeiro, o que realmente tinha acontecido, o verdadeiro teor da conversa. Ele ainda tenta se defender dessa forma, só que não adianta. Não adianta, o mal já estava feito. O mal já tinha sido entranhado no coração de Saul, gente. Já tinha sido entranhado. Sabe por quê? Porque Saul, ele já tinha dentro dele um sentimento nocivo contra Davi. E eu quero dizer para você que o maledicente, o fofoqueiro, a língua venenosa, ela sabe muito bem onde ela planta a semente ruim dela. Ela sabe muito bem aonde é que ela vai plantar a semente que vai dar um fruto ruim. Ela sabe muito bem aonde que ela vai lançar a fofoca. Ela sabe muito bem aonde ela vai lançar o problema, a desavença, a intriga, a calúnia, a difamação. Ela sabe. O diabo sabia. O diabo usou aquele homem Doeg, sabe, para chegar lá no coração do rei Saul, que já era envenenado, já era nocivo, já estava todo cheio, todo contaminado de inveja, todo contaminado de orgulho, todo contaminado de raiva, né, que ele tinha de Davi, né, de medo também, porque ele sabia que ele já tinha perdido o trono, ele sabia disso, já estava todo contaminado o coração do homem, era uma porta aberta para o diabo trabalhar. Então o que o diabo fez? Usou esse servo aqui dele, porque, eu vou dizer uma coisa, meu filho, quando você não está servindo a Deus no que é bom e está servindo de alguma maneira em algo errado, em algo ilícito, em algo que vai desagradar o coração de Deus, você está servindo a outro Deus. Não é a Deus. O Doeg não estava ali servindo a Deus. Ele estava sendo instrumento do inimigo, né? E aí o diabo foi lá e lançou na cabeça daquele homem. E envenenou mais ainda o coração de Saul. Totalmente envenenou. E por conta disso, uma tragédia aconteceu. O Saul, ele manda matar o sacerdote Aimeleque. Mais 85 sacerdotes, juntamente com mulheres, com crianças, com bebês de colo. Até os animais daquela comunidade, irmão Denivaldo Costa, foram mortos. Para você ver o tamanho da insanidade daquele homem. E o que é mais interessante nisso tudo é que o próprio fofoqueiro, o próprio caluniador, o próprio enviado de Satanás, deixa eu dizer aqui, ele foi quem foi lá e fez tudo. Por quê? Porque os soldados de Davi, os soldados, o exército de Davi, os servos de Saul, os soldados de Saul, eles se recusaram a praticar aquilo ali. Eles se recusaram a praticar aquela insanidade. Então o próprio fofoqueiro, ele jogou a última pá de cal, sabe? Geralmente o fofoqueiro, ele lança semente. Geralmente o fofoqueiro, ele derruba a pessoa e ele mesmo joga pá de cal naquela pessoa, sabia? Você sabia disso? Foi uma carnificina, gente. Foi uma coisa terrível, uma coisa terrível, terrível. Aí você vai me perguntar por que eu trouxe essa história tão triste, já que a gente começou a falar da língua, né? Porque a língua, meu filho, ela é responsável por tudo. Ela é responsável tanto pela bênção quanto pela maldição, né? A nossa língua, ela pode ser instrumento para o bem e instrumento para o mal. É sobre isso que Deus quer falar aqui. É sobre isso aqui, porque eu vou dizer, viu? Se tem um lugar onde a língua trabalha e trabalha bonita no meio cristão, eu nunca vi um negócio desse. Pense num lugar onde a língua trabalha divinamente. Ninguém tá cansado, né? Ninguém tá cansado para estar ali, ó, jogando conversa à toa. O livro de Provérbios, lá no capítulo 6 de Provérbios, você vai encontrar Deus falando sobre 7 pecados. Desses 7 pecados, ele fala sobre 6 e sobre mais um que ele abomina. Desses 7 pecados, 3 desses pecados que Deus abomina, que Deus não aceita, que Deus rejeita, que Deus tem pavor, certo? 3 desses pecados aí estão ligados à nossa língua. 3, ele fala da língua mentirosa, ele fala da testemunha falsa que profere mentiras, né? E ele fala da pessoa que cria desavenças entre os irmãos, né? Aí, quando a gente chega lá em Tiago, vamos lá para Tiago, porque Tiago era indignado, né? Eu tenho para mim que Tiago, muito do que ele prega aqui na carta dele, ele tinha um próprio testemunho para contar, viu? O Tiago aí,
na carta a Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 26, Tiago diz que ninguém, querido, pode ser religioso, ninguém pode ser cristão, vou colocar aqui o cristão, ninguém pode ser cristão, sem antes aprender a controlar a sua língua. Ninguém pode ser cristão, ninguém pode ser religioso, ninguém pode dizer que serve a Deus, ninguém pode dizer que é adorador, sem antes conseguir aprender a dominar, controlar a sua língua, sabe? Meu filho, deixa eu dizer uma coisa pra você. Não adianta nada você conhecer todas as escrituras. Não adianta você ter conhecimento da Bíblia de fora a fora. Não adianta você cumprir todos os ritos religiosos. Não adianta você dizimar, não adianta você servir, não adianta você cantar, não adianta você pregar, não adianta você evangelizar, não adianta você fazer capelania, não adianta você ser diácono, não adianta nada. Nada disso vai adiantar. Se você não aprender a controlar a sua língua. Não adianta. Sabe por quê? Porque esse controle da língua, ele é essencial para a nossa vida. Ele é vital para a nossa vida, sabe? Porque se a gente não tiver controle sobre a nossa língua, a gente vai viver constantemente tropeçando nas nossas próprias palavras. Constantemente a gente vai tropeçar naquilo que a gente fala, sabe? Quantas vezes você falou alguma coisa imediatamente, você se arrependeu daquilo que você falou? Quantas vezes você falou com alguém de maneira ríspida, sabe? Quantas vezes a gente se expressa de uma maneira, sabe, agressiva, de uma maneira ríspida? E quando a gente poderia ter tido mais controle, né, na maneira como a gente se expressa? Quantas vezes a gente alteia a nossa voz, quantas vezes a gente eleva o tom de voz, quando a gente poderia ter dado uma maneirada, né? Quantas vezes? O nome disso é falta de controle, gente. Falta de controle, falta de domínio da sua língua. Falta de domínio, sabe? Quando a palavra ela é verbalizada, meu filho, uma palavra, quando é verbalizada, ela é como uma flecha. Ela é como uma flecha quando ela é lançada, ela não volta. Uma flecha lançada, ela não tem como ser retomada de volta. A palavra lançada não tem como ser desfeita. Você vai ter que lutar muito, orar muito, jejuar muito, pagar muito preço para quebrar isso no reino espiritual. Você vai ter palavras que foram ditas na minha vida lá atrás, que até hoje eu oro. Quando eu não conhecia Jesus, quando eu não tinha sabedoria, quando eu era boba, quando eu achava que eu entendia tudo, quando eu achava que eu podia resolver, quando eu queria resolver dentro da minha carnalidade, dentro do sangue que tinha no meu olho. Tem palavras que Deus me mostrou os efeitos dessa palavra. Eu nunca esqueço que teve uma ocasião, uma situação que eu tinha lançado uma palavra sobre uma pessoa minha, uma pessoa que tinha sido importante na minha vida, uma pessoa que eu me decepcionei e que logo lá na frente o que eu falei se cumpriu. Eu chorei tanto, eu pedi tanto perdão. Então eu quero dizer pra você, cuidado com as palavras que você lança, cuidado, sabe? Aí o Tiago, ele começa a aconselhar os cristãos. Ele chega lá no capítulo 3 e começa a dizer, vocês têm que controlar a língua de vocês. Vocês têm que aprender a controlar a língua. Pra quê? Pra que vocês possam dominar o corpo de vocês. E dominar o corpo significa dominar atitudes, dominar reações, sabe, gente? Isso é controlar o seu corpo, isso é você ter domínio. Porque dependendo do que você fala, você pode inflamar todo o corpo, né? Dependendo do teor da sua palavra, aquilo vai gerar dentro do seu corpo uma reação que vai dominar seu corpo. Seu corpo vai reagir ao que você está dizendo. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. A Bíblia diz que o maior laço, né, um dos maiores laços que pode existir para nós, para o homem, para nós, um dos maiores laços é falar precipitadamente, é falar impulsivamente, é falar para depois pensar no que falou. Não tem gente assim, né? E quando viu, já falou. Quando eu vi, já falei. Ai, meu Deus, na mesma hora você se arrepende. Imediatamente a ficha cai. Meu Deus, para que eu falei isso? Não é assim? Com você nunca aconteceu, não? De você soltar aquilo e de repente, imediatamente, você sente que você criou um problema para sua vida. Isso é um laço, viu? Um
passo muito grande. Porque se falar precipitadamente, além dele trazer um estrago pra gente, pra nossa vida, ele pode trazer um estrago pra vida do outro, né? Pra vida do outro. E também, querido, isso aí a gente vai ter que dar conta, sabia? Que você vai ter que dar conta de todas as suas palavras no dia do juízo. Você sabia que no juízo todas as suas palavras, tanto boas quanto ruins, você que vai ter que dar conta. Todas as palavras incoerentes que você lançou, todas as palavras insensatas, insanas que você lançou durante a sua caminhada na terra, você vai ter que dar conta. Você sabia disso? Você sabia? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai ser, pelas nossas palavras, naquele grande dia, no dia do juízo, a gente vai ser inocentado ou condenado. A gente não para pra pensar nisso, né, gente? Ai, a gente não para, não. Mas tem que parar, né? Engraçado é que o Tiago, ele começa, para dar entendimento do que ele tá falando, ele começa a usar figuras de linguagem, começa a usar figuras metafóricas. Aí ele pega duas figuras. Primeiramente, para demonstrar isso, para demonstrar o poder da língua. Ele fala sobre o freio e sobre o leme. Primeira coisa. Ele fala sobre o freio e sobre o leme, né? Ele diz que um animal, ele só tem utilidade. Presta atenção nisso aqui. Um animal, um cavalo, um jegue, um burro, um boi, seja o que for, que esses animais que faz carroça, né? Que puxa carroça, que ara a terra. Um animal, ele só tem utilidade quando se coloca um freio na boca dele. Quando um freio é colocado na sua boca. Para quê? Para que o instinto selvagem desse animal, né? Que antes, até aquele momento era agressivo, né? Era o instinto selvagem mesmo, carnal, ele seja dominado, para que aquele animal se torne dócil, e a partir do momento que ele se tornar dócil, aí sim, ele vai ser útil. Querido, enquanto você não ficar dócil nas suas palavras, enquanto você não aprender a tratar, a caminhar, a andar, a se mover no reino, você não é útil. Você não é útil, porque você vai trazer mais problema do que solução. Deixa eu dizer aqui, mais problema do que solução. Agora, se a gente conseguir controlar nossa língua, a gente também vai conseguir dominar todos os nossos instintos, todos os nossos impulsos, toda a nossa carnalidade, né, gente? Todas as nossas reações carnais, né? A gente vai conseguir. E aí ele usa também o leme. O que é o leme, gente? É uma pequena parte de uma embarcação, né? De um transatlântico, por exemplo. É uma pequena parte de um transatlântico, e que sem ela, todos os tripulantes, todos os passageiros daquela embarcação ali estariam em risco. Por quê? Porque é o leme dessa embarcação que conduz a embarcação. É o leme que conduz a embarcação em segurança, sabe? Desviando ela de pedras, desviando ela de recifes, desviando ela de icebergs, desviando ela até de outras embarcações. É o leme, né? É o leme. Sem o domínio das suas palavras, querido, você vai ficar à deriva. Quando você não tem domínio sobre suas palavras, você fica sem direção. Você fica sem direção e corre o risco de se arrebentar lá adiante. Você pode até se arrebentar sozinho, mas geralmente você nunca se arrebenta sozinho, né? Geralmente você se arrebenta e sai arrebentando a vida de um bocado de gente, né? Geralmente é assim. Por quê? Porque não tem freio na língua, não tem domínio na língua, não consegue controlar a língua. Ai, meu Deus. Ah, meu pai, isso é muito sério, gente, isso é muito sério, sabe? Por não controlar a língua, tem muita gente aí arrebentando com a vida de toda a gente aí. Por não controlar a língua, tem muita gente que hoje não quer conta com Jesus, porque alguma língua foi lá e arrebentou com a vida dele, e agora para consertar não tem como. Não tem como, é complicado isso, é muito sério, sabe? O Tiago, ele continua fazendo comparações. Tiago, ele não desiste. O Tiago era o cara indignado, pensa no nome indignado, era Tiago. Ele era totalmente indignado, ele ficava revoltado com certas coisas que ele via, né? Ele ficava revoltado, ele começa a fazer uma comparação da língua com o fogo e com o veneno. Ele fala do fogo, ele fala da capacidade que o fogo tem de se alastrar, de crescer e de destruir tudo ao redor dele.
de destruir tudo. É igualmente aquela língua enganadora, né? A língua maledicente que a gente falou lá atrás, que foi o que aconteceu lá com Davi. Foi o que aconteceu lá com Doeg, né? A língua daquele homem destruiu uma comunidade inteira de sacerdotes. A língua destruidora, a língua maledicente, a pessoa que não treina a língua, ela pode destruir o ministério inteiro, querido. Coloque isso na sua mente. Uma língua que não tem controle, uma língua insana, uma língua tendenciosa, uma língua demoníaca. Porque a língua mentirosa, para mim, para Deus, é demoníaca. Ela tem o poder de destruir o ministério inteiro, como Doeg destruiu. O ministério inteiro de sacerdotes. Ela tem esse poder. Uma língua maledicente, ela espalha o boato, ela traz prejuízo, ela destrói alianças, ela destrói relacionamentos, sabe? E que provavelmente existem destruições que a língua faz, que relacionamentos nunca mais se recuperam. São destruídos de uma maneira irreversível. Você sabe o que é isso? Será que você tem noção do que Deus está falando aqui? Será que você tem noção, meu filho? Ah, meu Deus! Uma língua, meu filho, a língua, ela além de ser altamente perigosa, além dela ser esse órgão pequeno que a Bíblia fala, mas que pode incendiar uma floresta, ela, além de ser altamente perigosa, ela é indomável e incoerente. Incoerente. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele diz para mim e para você. Ele nos ensina que a nossa boca fala o que o nosso coração tá cheio, né? Então, por diversas vezes, o fato de nós ainda não termos aprendido a dominar a nossa língua, nós acabamos jorrando 2 tipos de água. Ai, meu Deus, é uma incoerência só. Acaba jorrando a água salgada e a água doce. A incoerência, querido, está aí. A incoerência, ela está na mesma língua que bendiz a Deus e abençoa e amaldiçoa o irmão. Isso aí é incoerência. Você está lá louvando a Deus, adorando a Deus e falando mal do outro. É a mesma língua. É a língua que está orando a Deus, que está entoando cânticos ao Senhor, mas está ali, ó, por trás, ó, acabando com a vida do outro. E o nome disso é incoerência, querido. Meu pai, olha, deixa eu dizer, a pessoa que não tem freio na língua, com certeza ela vai ter toda a sua incoerência revelada. Toda a sua incoerência revelada, né? A falta de freio, ela vai revelar toda a incoerência da nossa vida cristã. Todinha. Aí no primeiro capítulo dessa carta, no versículo 6, Tiago diz, no capítulo 3, né? Deixa eu ver aqui. Diz que a língua, ela é como o fogo. Diz que a língua, ela é como o fogo. Ela diz que, ele não diz que a língua é como o fogo, ele não compara a língua como fogo. Ele afirma categoricamente que a língua é o próprio fogo. O próprio fogo. E mais, ele diz que a língua, ela é um mundo de iniquidade. Um mundo de pecado. Iniquidade é pecado. Ela é um mundo de iniquidade e que ela tem o poder de contaminar, ela tem o poder de corromper, ela tem o poder de fermentar e ela tem o poder de criar desavenças. O Tiago, ele fala tudo isso. Ou das duas, ou o Tiago já foi vítima de uma língua maledicente, ou ele já passou por isso, né? Que geralmente todo cristão passa. Ou ele foi a própria língua maledicente. E aprendeu, né? Porque ele era um cara tão indignado, né? O Tiago, ele ficava tão revoltado com tudo, né? Ele era tipo um Pedro, né? Tipo um Pedro que é tudo revoltadinho, todo revoltadinho, quer ser o bom, quer todo... Pedro era todo assim, né? Afoito, impulsivo. Ou o Tiago, ele já tinha passado pela experiência, pela péssima experiência de ser uma língua maledicente, ou ele já tinha sofrido isso na carne, né? Porque a forma como o Tiago trata esse assunto aqui é muito pessoal, né? A língua, ela pode contaminar, meu filho. Ela pode contaminar toda a sua existência. Ela pode contaminar a sua vida inteira, ela pode destruir sua vida inteira. A sua língua, sem controle, sem domínio. Meu Deus. E aí o Tiago, ele continua falando. E ele conclui esse conselho da parte dele, ele conclui, finalizando, que a língua, ela não só coloca fogo, não só ela coloca
ela chama sobre a nossa vida, como ela mesma se coloca em chamas. Ela mesma se coloca em chamas no inferno. Você sabe o que é que Deus está dizendo aqui, querido? Você sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Você sabe qual é a consequência de ter uma língua maledicente? Você sabe qual é a consequência de você não ter controle sobre a sua língua? Deus está dizendo aqui para você claramente, cuidado. Porque a sua língua, ela mesma pode começar a queimar no inferno. Cuidado. Deus está dizendo aqui para mim e para você. Né? E aí a gente ouve um negócio desse, vindo do próprio Deus, né? Porque a Bíblia é o próprio Deus falando. A gente ouve um negócio desse e aí a gente começa a ter medo, né? A gente começa a lembrar de umas besteiras que a gente falou na vida, né, Nê? De umas coisas que a gente fez lá atrás, né? Como eu lembrei nesse tanto de um aqui. Mas quando a gente começa a lembrar de umas palavras torpes que a gente lançou lá atrás, a gente começa a lembrar de umas intrigas que a gente fez lá atrás, só porque você não vai com a cara do irmão. A gente começa a lembrar de umas fofocas que a gente ouviu, passou adiante, sem saber se era verdade. E até que fosse verdade, tinha que ficar na sua. Ficar quieto, ficar calado, que você não é telefone sem fio. Telefone sem fio, que era aquela brincadeira que a gente fazia na infância. Ficava uma rodinha de gente na escola. Um numa ponta, outro na outra. Fazia em círculo a sala de aula. Quem é vintage igual a minha aí sabe. Fazia um círculo, ficava um numa ponta, outro na outra. Aí falava uma frase numa ponta. Quando a frase chegava do outro lado, ela chegava totalmente diferente. Totalmente deturpada da frase original. Você não é isso, você não pode ser isso. Você é cristão, você é filho de Deus, né? Não é fácil não, a gente ouvir isso aqui, né? Dá medo. Mas isso daqui também serve. A gente ouvir Deus falar isso aqui, serve pra gente começar a trabalhar a nossa consciência, sabe? Do estrago que uma língua pode fazer, do estrago que a língua pode causar, sabe? Do estrago que a falta de domínio sobre esse órgão tão pequeno pode causar. É complicado, gente. Complicado isso aqui. Complicado, mas não é impossível. Não é impossível. A gente tem que aprender a confiar. A gente tem que aprender a confiar, gente. Tem que aprender a confiar, sabe? A pessoa que não tem controle sobre a sua língua, com certeza ela não confia em Deus. A pessoa que não tem controle sobre a sua língua, não tem domínio sobre a língua, ela não confia, ela não sabe esperar o agir de Deus. Ela não consegue se calar, ficar em silêncio e esperar o agir do Senhor. Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, ele fala sobre isso. Sobre você colocar a boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Né? Ele está dizendo assim, ele está falando de um homem disciplinado, um homem que ele se assenta, que ele não exprime objeção, ele não reclama, ele não cria confusão, ele apenas vai lá, se assenta, fica em silêncio, sabe? Sentadinho ali, aprendendo com a situação que ele está vivendo, porque toda situação que você passa é para ser um aprendizado, saiba disso, sabe? E ele fica ali aguardando Deus fazer, aguardando Deus resolver, aguardando Deus responder por ele. Esse aí é o homem espiritual, gente. O homem espiritual quer dizer pra você, que se acha tão espiritual. Deixa eu dizer aqui. O homem espiritual, querido, ele não luta contra o jugo que está sobre ele. Porque o nosso Jesus diz que o nosso jugo ele é leve, o nosso fardo ele é suave. Então o jugo que está sobre você, você aguenta. Você não tem que lutar contra esse jugo, não. Você não tem que agir como um boi que não está acostumado a ser domado, não. Você não é animal, não, meu filho, você é filho de Deus, sabe? Mas até o animal obedece, né? Só que o animal obedece com um arreio. O animal obedece com aquele negócio na boca. O animal obedece, ali na rédea curta. Tem horas que Deus vai ter que colocar isso na sua boca, na minha boca, na boca de quem for. Pra quê? Pra, sabe? Aprender a ter domínio com as palavras. Aprender a dominar suas reações, sabe? Essa pessoa aí, esse homem espiritual, a pessoa espiritual, ela já entendeu, ela entende que ela não é dirigida por aquilo que ela ouve, ela não é dirigida pela ofensa, ela não é dirigida pelas palavras que vêm sobre ela é dirigida pelo Espírito, ela é conduzida pelo Espírito, e que todas as situações que se apresentam na vida dela, que vão se apresentar na vida dela, elas precisam ser vistas e administradas como lições, querido. Deixa eu dizer aqui pra você.
Toda situação que vem sobre a tua vida, tudo que vem sobre a tua vida, isso você já sabe, ele tem que ser aproveitado. Você tem que ver tudo isso como lição de vida, como aprendizado. A palavra de Deus, Paulo nos ensina que a tribulação, ela produz esperança. A esperança produz a fé. Produz experiência produz a fé. Então, por favor, isso é ser espiritual, certo? É você saber controlar a sua língua, é você se assentar solitário, é você ficar quieto, esperando Deus falar, esperando Deus responder, esperando Deus resolver. É fácil? Não! Nunca vai ser. Você ficar parado, ouvindo desaforo, sabendo que estão falando mal de você, sabendo que estão lhe caluniando, sabendo que estão dizendo isso e aquilo de você, e ficar quieto esperando. Não é fácil. Deus precisa que você entenda isso. Não tem como você ser cristão, você se declarar servo, você se declarar adorador, se você não aprender a controlar a sua língua. Se você não aprender esse princípio de humilhação. Qual é o princípio de humilhação, missionário? Ficar quieto, calado, sentado, no pó, orando. O que é colocar a boca no pó? Ore. Você só tem que orar, você só tem que orar, você só tem que clamar, você só tem que pedir até a Deus para se apressar e resolver. Mas, por favor, não tente resolver, não. Fique quieto. E cuidado, muito cuidado com as palavras que você lança na sua caminhada. Muito cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque você não foi feito para profetizar maldição sobre a vida de ninguém. Você foi feito para ser bênção e você foi feito para edificar e não para destruir. Amém? São 3 horas e 54 minutos. Muito